Hello, my friends, tudo bem? Meu nome é Adriano Oliveira, esse aqui é o nosso canal da Hybrid Theory e hoje eu vou mostrar para vocês um pouco de como funcionam os flows dentro do Tableau. Existem inúmeros benefícios que a gente pode trabalhar com flows utilizando essa ferramenta de Business Intelligence e é o objetivo dessa aula hoje. Então, se por um acaso você ainda não conhecia o Tableau ou não conhecia a Hybrid Theory, já deixa o seu like, se inscreve no canal porque eu vou estar sempre atualizando conteúdo aqui sobre esses assuntos. Então, eu estou dentro do meu Tableau Cloud aqui. Você pode utilizar praticamente as mesmas funcionalidades utilizando o Tableau Prep instalado no seu computador também, mas eu tenho um projeto aqui que eu chamo de Meus Estudos Tableau. Dentro desse projeto, eu tenho uma pasta que eu chamo de Data Sources. Então, eu vou vir dentro de Data Sources, vou clicar em New e vou selecionar o Flow. Dessa forma, eu vou criar um fluxo dentro do Tableau, onde ele sempre vai, fazer a ingestão dos dados, ele vai carregar os dados da minha fonte de dados, vai realizar, a atualização dele também. Então, vou clicar em Connect to Data. Repara que o Tableau Prep, ele tem várias conexões aqui, ele permite com que a gente faça conexões com inúmeras ferramentas, mas no meu caso hoje eu vou conectar com o Google Drive. Então, vou marcar Google Drive, vou fazer a minha conexão com a minha conta, vou clicar aqui em continuar, e agora eu posso navegar entre as pastas do meu Drive para que eu possa fazer aqui a conexão. Mas eu vou utilizar essa planilha que eu mesmo desenvolvi, que é uma base de imobiliária, é uma base de vendas de uma imobiliária, e vou dar um Ctrl V aqui, porque dessa forma o Tableau já vai reconhecer o caminho dessa base. Repara que ele está mostrando para mim base imobiliária, que é o mesmo nome dessa base aqui. E repara que eu tenho uma sheet que chama-se base de dados. Então, quando eu clicar aqui nele e vir em conectar, ele vai trazer para mim aqui, do meu lado esquerdo, a minha base de dados. Repara que eu tenho uma base de dados aqui, uma outra página que chama-se página 3. Essa página 3 ela não apareceu para mim no Tableau. Então, se você estiver trabalhando com conexões do Google Sheets, caso você tenha alguma aba que está oculta, ela não vai aparecer aqui no Tableau na hora que você for fazer essa conexão. Você precisa desocultar essa aba. Sendo assim, eu vou vir em base de dados, vou arrastar ela para cá, e existem inúmeras funcionalidades que o Tableau Prep permite a gente poder fazer. Então, eu posso criar novos passos, justamente para renomear campos, fazer limpezas, alterar tipos de dados. Posso criar aqui novas linhas, fazer agregações, pivô, que é justamente mudar a posição das tabelas. Posso realizar joins, unions, conectando várias tabelas uma abaixo da outra. Existem scripts, predição que a gente pode fazer utilizando Python ou mesmo R, e nós podemos criar aqui um output ou mesmo um insert flow, A gente até inserir um flow dentro do flow. No nosso caso, eu vou selecionar um output e dessa forma esse output vai gerar para mim uma base de dados. Sendo assim, eu vou vir aqui em Save Output e vou selecionar a opção de Publish Data Source. Ele vai me perguntar em qual projeto que eu quero salvar. Então, lembra que eu tinha uma estrutura Explorer, meus estudos Tableau e tinha uma pasta de Data Sources. Então, é nessa pasta que eu vou salvar. Vou vir aqui e renomear o nome. É importante que seja um nome intuitivo. Então, eu vou renomear ele aqui de base imobiliária. Poderia colocar uma descrição, caso eu quisesse escrever um pouco mais, no meu caso não precisa. E aqui eu tenho algumas opções de criar uma nova tabela ou apenas de adicionar informações uma embaixo da outra. No nosso caso, ele até fala que se essa tabela já existir, ela vai ser deletada e vai recriar esse processo. Agora, na de baixo, ele vai verificar os dados, se os dados que você está adicionando agora existem na tabela ou não. Se eles não existirem, ele vai adicionar. Se eles existirem, ele não vai adicionar. Então, eu vou clicar em Create Table aqui. E o que eu vou fazer? Eu vou renomear esse flow também. Repara que eu chamei o nome da base de base imobiliária, da minha data source. Eu vou colocar o flow com o mesmo nome para ficar bem mais intuitivo. Vou clicar em Publish. E aqui ele vai me perguntar aonde que eu quero salvar, Então, eu também quero salvar na mesma pasta que chama-se Data Sources. É importante você vir aqui e clicar em Embed Credentials, porque se você criar esse dashboard para as pessoas e por um acaso você não liberar acesso para a base de dados dela, ela pode ela pode conseguir visualizar esses dados, utilizando as suas credenciais. Então, se você desmarcar essa opção aqui, se você não tiver liberado acesso a essa base de dados para as pessoas, elas não vão conseguir visualizar.
No meu caso, eu vou marcar Embedded Credentials porque é somente uma aula de teste. Vou clicar aqui em Publish. Ele vai gerar aqui para mim, vai perguntar se eu quero ver o flow. Vou apertar com Ctrl. Quero sim ver o flow. E aqui existe da seguinte forma: eu posso clicar em Run ou Run All. Qual que é a diferença do Run All? Porque esse de cima ele vai rodar todos os flows. O Tableau permite que dentro do mesmo flow você gere vários outputs. Então poderia ter inúmeras bases de dados aqui que cada uma delas estaria gerando um output. No nosso caso, a gente tem apenas uma. Então eu vou vir aqui e vou clicar em Run. Vou clicar em Run Now e repara que o meu status aqui ele vai mudar. Agora ele está pendente, né, de gerar a minha base de dados. Nesse caso, eu vou clicar aqui em Jobs com Ctrl e dentro do Jobs eu consigo acompanhar aqui os status dos meus flows. Sempre que você coloca para rodar ou que a gente atualiza, né, a gente coloca ele para atualizar de forma automática, ele vai entrar numa fila dentro do site do Tableau que você está rodando, né? Então, dessa forma, pode ser que a fila tenha muitos flows que estão rodando, ou talvez não. Existem flows que vão demorar mais para rodar, existem outros também que não. Isso vai depender da quantidade de dados que você tem. No meu caso, eu dei um F5 aqui, ele está em progresso, mas eu acredito que ele não vai demorar muito tempo para rodar, porque a base que eu tenho aqui, ela não é tão grande. Então, repara que ele já rodou. Dessa forma que ele rodou, eu posso vir aqui agora dentro das minhas data sources e dar um F5. Repara que ao dar o F5, ele vai mostrar para mim tanto o flow que a gente criou, eu posso ver ele por conta do símbolo que eu tenho aqui, e ele criou a minha base de dados também, que é a minha data source. Só que ele está escrito draft aqui. Por que ele está escrito draft? Significa que, como eu fiz algumas alterações com esse flow aqui, ele ainda está como rascunho. Sendo assim, para que a gente garanta, né, que não tem nenhum problema nem nada disso, eu vou abrir esse flow aqui e vou deletar o draft. Ou seja, não tem nenhuma alteração que eu brinquei aquela hora, né, copiando mais data, mais algumas bases para mostrar para vocês que eu queira salvar. Então vou deletar esse rascunho aqui. Beleza. Nesse formato eu já tenho a minha data source pronta. O que eu vou fazer? Vou vir dentro de meus estudos Tableau, vou vir aqui dentro de Developer Dashboards, New, e vou clicar em Workbook. Dessa forma, eu posso vir aqui dentro de Data, repara que ele já abriu aqui para mim, e eu tenho aqui a minha base imobiliária. Então, vou clicar na minha base imobiliária em Connect, vou vir aqui dentro de Vendas, e vou arrastar minha vendas para texto. Vou vir aqui em texto, vou deixar ele em negrito mesmo, vou colocar aqui em 14, negrito, e vou marcar aqui em Entire View. Repara que eu tenho esse valor de vendas. Se eu vier na minha base de dados, né, vou copiar aqui todos esses valores. Então, vou vir aqui. Isso agora foi. Vou vir aqui copiar esses dados e vou colar eles aqui embaixo. Só que agora eu vou vir aqui, é só arrastar esse ID. E agora eu praticamente dupliquei a minha base de dados. Então, eu vou vir aqui agora dentro de meus estudos, dentro de Data Sources, vou selecionar o meu flow e vou colocar ele para rodar novamente. Sendo assim, já que a gente tem sempre atualizações de dados, eu posso schedular, né, agendar para que ele rode de forma automática. Então, eu posso clicar aqui dentro do Flow em Schedule Tasks, New Task, e eu posso selecionar o tipo de atualização que eu quero. Se é uma atualização que vai rodar uma vez no mês, uma vez na semana, a cada uma hora, se eu quero que ele rode todos os dias às 8 horas da manhã, então esse aqui que eu estou marcando. Run Flow Daily Schedule for every 24 hours, starting 8, né, começando 8 horas da manhã. Meu inglês está bem ruim, então fica aí a dica aí também. Então, marquei ele para sempre rodar toda, né, a cada 24 horas, começando 8 horas da manhã. Vou clicar aqui em Task para ele criar. Lembrando que eu posso apagar isso aqui depois, não tem problema. Vou vir aqui novamente e vou clicar em Run, para que ele rode novamente e atualize essas informações de novas linhas que surgirem. Lembrando que também é possível você fazer a atualização dele incremental ou full. Ou seja, eu posso apenas atualizar novos registros que vêm na minha tabela, ou eu posso sempre atualizar a minha tabela toda novamente. Isso vai depender do seu uso. Se você tem uma tabela que tem muitos dados, mas que os dados para trás eles não mudam,
eles são estáticos, provavelmente incremental vai ser bacana, porque você só vai atualizar novos registros. Dessa forma, você vai ganhar performance na hora de atualizar os seus flows. Entretanto, se existem informações para trás que podem ser alteradas, é interessante que você sempre faça a atualização completa. Vou dar um F5 aqui. Repara que ele já rodou, ele rodou agora às 9h43. Então, posso vir aqui dentro do meu dashboard, né, que eu criei, vou vir em Data, Base Imobiliária e clicar em Refresh. Repara que os meus dados já atualizaram, eles dobraram aqui, porque eu dobrei a minha quantidade lá na tabela. Mais uma coisa interessante que eu queria mostrar para vocês é o seguinte. Vou voltar aqui no meu Flow, vou clicar em Edit Flow, e assim como eu salvei uma Publish Data Source, né, uma data source dentro do meu servidor do Tableau, também é possível salvar essa tabela dentro de um banco de dados. Então, vou só reconectar aqui a Hybrid Theory. E agora eu vou salvar esse output dentro do BigQuery. Então, vou vir aqui em Output, cliquei no ícone. Vou vir aqui em Salvar Output to Database. Quero salvar ele dentro do Google BigQuery. Vou vir aqui agora e selecionar uma outra conta que eu tenho no BigQuery. No caso, você vai selecionar a sua. Aqui ele vai me pedir uma conexão, né? Então, qual que é o projeto? Aí, nesse caso, como eu estou no Tableau Cloud, eu vou dar um Ctrl- aqui, só para ficar mais legível. Selecionei um projeto meu que chama My First Project. Eu tenho um dataset que chama Hybrid Database. E eu tenho uma tabela aqui que eu vou chamar de base, chamá-la de TB, né, para ficar padrão. TB, base imobiliária. Repara também que mesmo que esteja pequeno, ele apareceu uma outra informação aqui, ó, chamado Create New Database. Porque você pode criar a tabela tanto pelo Tableau quanto pelo próprio BigQuery. Vou clicar aqui em Create New Database. E eu também tenho as opções. Se eu quero criar uma nova tabela, salvar uma tabela embaixo da outra, ou se eu quero substituir os dados. Repara que antes de eu clicar em Run, ele já está vermelho aqui para mim e ele está aparecendo algumas informações de erro. Error in input, output, field name, estado civil, it's valid for Google BigQuery, referring to Google BigQuery documentation for field name requirements. O que ele está falando no final das contas? Ele está falando que esses campos, eles não funcionam dentro do Google BigQuery. Quando você está trabalhando com um banco de dados, você precisa entender que existem algumas regras a serem seguidas. Sendo assim, você não pode ter nomes com espaço, nomes com acento. E se a gente for olhar a base que a gente tem aqui, a gente vai ver que existem alguns campos que estão assim. Eu tenho campos aqui da minha tabela que estão com acentos, como área. Tem campos aqui que estão sem quantidade de quartos, que estão com espaço. E para que a gente possa corrigir isso, a gente vai precisar corrigir aqui no próprio Tableau. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui mais um que eu vou chamar de Clean Steps. Vou dar um Ctrl+ aqui para ficar mais legível para vocês. E eu vou chamar ele de Ajustar Nomes. Então, agora a gente vai olhar os nossos campos e a gente vai renomear. Então, onde tiver um espaço aqui, por exemplo, eu vou colocar um tracinho. Vai ficar ID Venda, empresa tá ok, unidade, tipologia, quantidade de quartos. Então, aqui, ó, vou apagar esse ponto, colocar uma quantidade de quartos. Aqui eu vou chamar de área total. Vou colocar um M2 aqui. Proprietário tem acento, preciso tirar o acento. Repara também que eu criei um passo, né, um clean step. Então, eu mantenho sempre as minhas informações da base original. Eu estou apenas ajustando os nomes para que o BigQuery aceite essas informações. Então, área total M2, proprietário, tipo 2, status, venda, data venda, né? Preciso colocar aqui um data da venda. Auxiliar, imobiliária está sem acento, sexo, bairro, cidade, estado civil. Então, coloco um acento aqui. Corretor gerente. Repara que os erros já desapareceram, já não está dando mais nenhum alerta do lado de cá. Aqui também não está dando nenhum problema. Então, significa que agora ele entendeu que os meus campos estão corretos. Sendo assim, o que eu vou fazer? Eu vou clicar em Publish. Vou clicar aqui em Publish de novo para salvar.
Ele salvou e eu vou clicar em Run aqui mesmo. Vou clicar em Run Now. Repare que ele está falando que a minha base imobiliária foi adicionada à fila. Então, vou vir aqui. O que ele vai fazer? Ele vai vir dentro do BigQuery, no meu projeto Hybrid Database, que foi onde eu escolhi, e ele vai inserir uma tabela aqui para mim. Porque dessa forma eu tenho a minha database dentro do BigQuery. Dentro do BigQuery existem outras coisas que eu posso fazer. Às vezes conectar com outras tabelas, disponibilizar para as pessoas, criar algum tipo de ação com essa tabela, mas no final das contas é isso que ele está fazendo. Ele está gerando um output para mim e esse output vai ser imputado dentro da minha tabela do BigQuery. Logicamente, esse processo ele demora um pouquinho mais do que apenas rodar o Flow, porque ele está criando uma tabela em outro sistema, né? No caso o BigQuery, mas ele vai rodar aqui e vai funcionar tudo direitinho. Enquanto isso, eu vou fechar esse workbook aqui por enquanto. Minha base imobiliária, eu vou fechar um pouco dessas abas que me dão agonia. Ele já está em progresso, está rodando. Fechar esse aqui. Beleza, aparentemente completed. Então, ele rodou, já tenho a minha tabela aqui dentro do BigQuery. Então, vou vir aqui dar um F5. Vou vir aqui dentro do meu curso BigQuery, dentro da minha Hybrid Database. Pode acontecer dele não salvar essa tabela aqui para mim. Por que ele pode acontecer dele não salvar? Porque a conta que eu estou utilizando aqui no BigQuery, ela é apenas uma conta de teste. Então, o meu teste aqui já acabou, né? Meu teste gratuito acabou. No caso, eu não consigo utilizar aqui dentro do BigQuery. Mas se você for olhar, o Flow rodou direitinho e o output dele foi inserido dentro do BigQuery. Se a gente voltar aqui, ó, repara que toda a conexão está certa. Conexão com o BigQuery, o projeto está certo, o dataset está certo, table está certo. Tudo que a gente fez aqui está certo. Entretanto, como a minha conta é apenas de teste no BigQuery, eu não consegui salvar aqui. Se fosse uma conta dentro da sua empresa ou você tivesse crédito aqui dentro, ele salvaria essa tabela aqui para você. No meu caso, repara que ele até tenta carregar ó, e depois ele fala que o meu teste gratuito acabou. Então, basicamente, existem muitas coisas que dá para a gente fazer utilizando o Tableau Prep, trabalhando com esses fluxos de dados. E o que eu tinha passar para vocês hoje justamente era isso. É uma aula bem simples, é para mostrar para vocês alguns conceitos. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês querem ver mais algum conteúdo específico sobre o Tableau, só deixa seu comentário aqui e a gente se vê aí na nossa próxima aula.